Do dia, vamos para o tema do dia. Todo espião é um príncipe. O porquê dessa live? A primeira pergunta: por que você está fazendo essa live sobre inteligência a serviço de Israel? Essa é a última, ou a mais recente, melhor dizendo, de uma série de lives sobre inteligência que a gente tem feito todo domingo, você sabe disso, religiosamente às 17 horas, nas quais a gente tem tratado de assuntos relacionados à espionagem, à inteligência, e é um esquenta para o nosso minicurso que começa amanhã. Ah, meu Deus, ele vai falar do minicurso. Minicurso sobre história da espionagem da antiguidade à Primeira Guerra Mundial, começa amanhã às 20 horas. Vai ser nos dias 5 amanhã e 12 de abril, a outra segunda. Então, ainda dá tempo de se inscrever. O curso é online das 20 às 22, 22 e pouco, né? Amanhã e na outra segunda. Dá tempo de se inscrever. Onde é que eu me inscrevo? Aí pela bio do meu perfil. Ah, mas eu não sei acessar a sua bio. Então me manda uma mensagem no privado. Como é que eu faço para me inscrever? Que eu mando o link do formulário de inscrição. Tá bom? Começa amanhã. Tá muito legal o curso. A gente vai fazer um passeio sobre a história da espionagem, a história da inteligência desde a antiguidade. Vai falar de grandes casos, de grandes espiões. E se você não fizer o curso, eu lamento muito, porque você vai perder uma oportunidade bem interessante. Tá bom? E essas lives, o objetivo é exatamente fazer um esquenta para o mini curso, né? Uma outra razão do título, esse título, aqueles que estudam o tema, devem conhecer um livro do Dan Raviv e Yossi Melman, esses dois autores que escreveram um livro nos anos 90, salvo engano, intitulado Todo Espião é um Príncipe, onde se fala da inteligência do Estado de Israel. E eles tiveram essa sacada genial do Todo Espião é um Príncipe a partir de uma referência bíblica. No livro dos Números, na Bíblia, no livro dos Números, no capítulo 13, a partir do versículo 1, né, há uma referência muito clara à espionagem, como há tantas na Bíblia. Eu vou só citar, aproveitar esse domingo de Páscoa para ler o livro dos Números. Só vou citar esses 3 versículos aqui. E o Senhor disse a Moisés: envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomados todos entre príncipes. Enviou-os Moisés ao deserto de Farã, segundo as ordens do Senhor. Todos esses homens eram príncipes de Israel. Todos esses homens eram príncipes de Israel. Então, Números, capítulo 13, versículos 1 a 3, depois eles começam se fala mais disso, mas é a história dos espiões das 12 tribos de Israel, mandados por Moisés, que era um grande mestre de espiões, para conhecer, para trazer informações, para reunir dados sobre Canaã, sobre a terra de Canaã, que era seria alvo de ação dos israelitas. Então, nesse sentido, essa foi uma grande sacada dos dois autores aí de associar ao fato de que todo espião é um príncipe, né? E aí, como eu anotei aqui, a inteligência é bíblica. A gente no minicurso, eu não vou falar por enquanto do minicurso não, mas você já sabe, começa amanhã e vai ter amanhã e na outra segunda, ainda dá tempo de se inscrever. No minicurso sobre história da espionagem, a gente vai dedicar um tempo para tratar de espionagem na Bíblia. Há uma série de referências no Velho e no Novo Testamento sobre o emprego de espiões. Afinal de contas, essa, como a gente da área diz, é a segunda profissão mais antiga do mundo. Então, nesse sentido, a gente vai falar disso amanhã no nosso minicurso. E vai também falar das passagens bíblicas, ou da passagem bíblica relacionadas à interação entre a segunda e a primeira profissões mais antigas do mundo. Eu falo disso amanhã no minicurso. Bom, se biblicamente é feita a referência o tempo todo ao uso de espiões,
No Estado moderno de Israel, isso não poderia ser diferente. De fato, o aparato de inteligência é um dos pilares que sustentam o Estado de Israel hoje, né? E é muito importante, e foi um aparato de inteligência que se desenvolveu muito rápida e eficientemente. Tá? E só uma observação, aqueles que tiverem algum comentário mais profundo, alguma pergunta ou coisa parecida, podem usar o pontinho de interrogação que tem aí embaixo, né, na sua tela, deve ser embaixo, não sei como é que são em outros aparelhos, como é que é em outros aparelhos, mas aí embaixo tem um pontinho de interrogação onde você pode fazer pergunta. Se você quiser interagir, colocar mais informações, esse tipo de coisa, use o ponto de interrogação, porque as pessoas vão passando de forma muito rápida, às vezes um comentário eu não consigo ver. Bom, um aparato Israel, vamos falar um pouquinho de Israel. A inteligência é fundamental desde antes da criação do Estado de Israel. O Estado de Israel é criado em maio de 1948 e por meio de uma resolução da ONU que estabelecia a partilha daquele território que era domínio, estava sob domínio dos britânicos. Os britânicos deixam aquele território. Aquela área onde é hoje a Palestina, Israel, aquilo tudo se chamava Palestina, não era um país, não era um território, não existe povo palestino da forma como muita gente divulga hoje, né? Mas existiam os árabes que ali viviam, sem dúvida nenhuma, mas aqui dali pertencia até a Primeira Guerra Mundial a quem? Ao Império Otomano. Né? É uma área que sempre foi disputada. Né? Veja, as cruzadas acontecem ali. Né? E o Império Otomano domina aquilo até a Primeira Guerra Mundial, quando aquele território ao sul do Líbano passa ao controle, né, a tutela do Reino Unido, o norte, ali incluindo a área de Líbano, onde é Líbano e Síria hoje, passam para o controle francês. Né? E ao final da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, depois de o mundo saber do que aconteceu com os milhões de judeus na Europa, se propõe a partilha da Palestina. Né? Seriam criados dois estados ali, um estado para os judeus e um estado para os árabes que ali viviam, porque já havia gente vivendo ali há muito tempo. Onde é que entram os judeus nessa história? Os judeus ali viviam até 70 depois de Cristo. Né? Isso é outra história. Em 70 depois de Cristo, os romanos promovem a diáspora, expulsam os judeus ali daquela terra e os judeus são espalhados pelo mundo. Né? Depois de um grande conflito que houve com os romanos, a rebelião dos judeus ali, os romanos vieram e puseram simplesmente fim à Judéia que ali existia, determinando a diáspora dos judeus. Bom, isso foi em 70 depois de Cristo, e aí o povo judeu ficou sem uma pátria, um lar, durante quase 2000 anos. Só em 40, depois de 45, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, só em 48 é que a ONU estabelece, 47, 48, estabelece a criação do Estado, a partilha da Palestina e a criação do Estado de Israel. E aí, em 48, a resolução era no sentido de se criar, como eu disse, um Estado palestino e um Estado israelense. A criação do Estado de Israel acontece em maio, 14 ou 13, eu sempre me atrapalho, de maio de 48. E no dia seguinte, Israel é atacado de todos os lados pelos árabes. Israel é atacado por Egito, Síria, Transjordânia, que era o nome que se dava a Jordânia naquela época, sul do Líbano, né? E internamente os árabes que ali viviam, muitos se revoltam. Né? Então Israel já começa a sua história em guerra. E essa guerra, no final das contas, se estende por décadas, porque a gente tem a guerra de independência de Israel, depois a gente tem o conflito de Suez, aí tem o Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias. Então, isso só vai
esse conflito entre árabes e israelenses, ele ganha força a partir de 1948. E aquele Estado que estava sendo criado naquele momento, no final da década de 40, viu que ele precisava de um aparato de segurança, um aparato de inteligência para defender os seus interesses ali e os interesses dos israelenses, do Estado de Israel, onde quer que houvesse judeus, onde quer que aqueles interesses fossem ameaçados. E é nesse sentido, com essa preocupação de defesa que precisava ser urgente, é que Israel cria a sua estrutura de inteligência. Eu queria destacar das várias organizações, e há várias que compõem a estrutura da comunidade de inteligência israelense, eu vou destacar 4 aqui e vou falar um pouquinho delas aqui. A primeira organização, que é criada ainda em fevereiro, né, em 8 de fevereiro de 49, portanto, o Estado de Israel tinha acabado de ser criado. Né? Tinha um pouco menos de um ano de que havia sido criado. A primeira organização que é criada é o Shin Bet. Né? O Shin Bet, o Shabak, né, eu vou falar dele daqui a pouco, é a organização de inteligência interna. É a organização que cuida da segurança interna no que diz respeito à inteligência, a contra-espionagem, o contra-terrorismo, é o Shin Bet. Além do Shin Bet, foi criado também a inteligência militar, a AMAN. A AMAN é a inteligência militar criada a partir da Haganah, né, das forças que lutaram pela independência de Israel. Além do Shin Bet e da AMAN, nós temos também, pouca gente conhece, pouca gente sabe disso, a Lialiyah. A Aliyah, Mossad Lialiyah. Aliyah foi uma organização de inteligência única criada no mundo, eu vou falar sobre ela, que estava relacionada à imigração para Israel. Era a organização encarregada de trazer os imigrantes para Israel e era uma prioridade de inteligência isso. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. E a quarta organização sobre a qual eu quero falar para vocês aqui, conversar rapidamente sobre isso, é o Mossad. Né? O Mossad, que é a agência de inteligência externa de Israel. Tá? Então, há outras, naturalmente, mas as mais conhecidas, a gente poderia assinalar essas 4, ou essas 3 e a Aliyah. Algumas palavras rápidas sobre o Shin Bet. Eu anotei aqui, criado em 49, né, portanto, logo depois da criação do Estado de Israel. O Shin Bet, Sherut Habitaon Haklali. Meu hebraico está a 0. Eu estudei hebraico e árabe há uns 20 anos, mais ou menos. Então eu nem me atrevo a falar alguma coisa em hebraico, porque meu hebraico hoje está a 0. Né? Mas Shin Bet são as iniciais, né, do nome da organização, Serviço Geral de Segurança. Shin de Sherut, e Bet, né, Bitaon. Né? Então, com isso, a Shabak, também como ficou conhecido, como é o outro nome do Shin Bet, com isso, essa organização foi criada em 49 para cuidar da segurança interna, um típico serviço de segurança interna de Israel. O lema do Shin Bet é o escudo invisível, ou eu não devo mostrar aqueles que nos defendem, alguma coisa assim. É o escudo invisível do Estado de Israel. É a organização encarregada de proteger os seus nacionais, né, contra todas as formas de ataque a terrorismo, espionagem, garantindo a integridade do Estado e dos cidadãos de Israel. Eu anotei algumas missões: garantir a segurança do Estado, contra terrorismo. É o Shin Bet que é encarregado, em primeiro lugar, de interrogar os terroristas, fornecer informações para as operações de antiterror e contra-terrorismo, melhor dizendo, na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Anotei aqui também contra-espionagem,
proteção pessoal dos altos funcionários, funcionários do Estado israelense, né? Proteção das embaixadas israelenses, onde estiverem, proteção das companhias aéreas de Israel, das infraestruturas críticas do Estado de Israel. Tudo isso está na missão do Shin Bet. É ele que cuida disso. Inclusive, uma das grandes falhas da história do Shin Bet foi exatamente o assassinato do Yitzhak Rabin, né? Primeiro-ministro de Israel, que foi assassinado por um radical fundamentalista judeu, né? Mata Yitzhak Rabin, e isso foi uma das grandes falhas do Shin Bet. Isso gerou uma grande confusão na época, porque não conseguiu proteger o primeiro-ministro, né? A estrutura do Shin Bet, o que se sabe dela, porque todas essas organizações israelenses, elas são muito herméticas, que fique claro isso. O que eu estou falando aqui é tudo a partir de fontes abertas, né, que você encontra essas informações facilmente, mas de maneira geral a gente nunca fala com tanta certeza, porque naturalmente isso é um exemplo da eficiência, da altíssima qualidade dos serviços de inteligência israelenses. Essas informações são muito herméticas, né? Então, o que se sabe publicamente é que o Shin Bet, ele é dividido em alguns departamentos, dos quais eu destaco o seguinte. O primeiro departamento que eu anotei aqui é o departamento árabe. É isso mesmo. É o departamento árabe, que tem por objetivo acompanhar os árabes que vivem no Estado de Israel. Inclusive faixa de Gaza e Cisjordânia. Talvez alguns já tenham visto o Fauda, como queiram, na net, né? Vocês estão acompanhando? Tá todo mundo ouvindo? Tô achando o pessoal muito caladinho, né? Não sei se minha voz está chegando aí, né? Se não tiver bom, vocês avisam, a gente muda a temática, alguém puxa outra conversa, tá? Bom, Fauda, a gente vê uma série muito interessante, eu já falei dela em outras lives, inclusive tem uma live sobre séries de espionagem que tá lá no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, vá lá, tá? Zé Carlos, vá lá, Abel, depois da live, Marcel também, nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, se inscreva, veja as lives. Obrigado, gente, o pessoal tá dizendo que tá tudo ok. A gente fala dessa série, que são israelenses, da inteligência israelense, que vivem como se árabes fossem, falando árabe, imersos na cultura árabe, e eles realizam as operações deles junto às comunidades palestinas. Faz tempo que eu não vejo Fauda, eu estou esperando a 4ª temporada, né? Mas, salvo engano, eu apostaria que o pessoal ali é do Shin Bet. Tá? É do Shin Bet. Então, é o departamento encarregado dos árabes, né? Tem também o departamento de estrangeiros, né? Que é o órgão encarregado da contra-espionagem, efetivamente, dentro do Estado de Israel, né? É a contra-inteligência com força. Além disso, tem o Departamento de Contra-Inteligência e Prevenção contra a Subversão no setor judaico, que está muito voltado, enquanto o Departamento de Árabes está voltado às comunidades palestinas, efetivamente, esse outro departamento do Shin Bet está cuidando da subversão, das ações, como aquela que matou, que culminou no assassinato do Rabin, né, dentro do Estado de Israel, né? E tem a Protective Security, que é voltada efetivamente à segurança dos altos dignitários, das autoridades do Estado de Israel. Essa é a missão do Shin Bet, a organização de inteligência doméstica, do Estado de Israel. Além do Shin Bet, a gente tem inteligência militar. A gente tem a Aman, que foi criada a partir da Haganah, né, de um departamento
de inteligência da Haganah, que quando se torna forças de autodefesa, força de defesa de Israel, né, forças de defesa, criou-se esse segmento de inteligência. Né? E a inteligência militar, não vou entrar em maiores detalhes do que faz a inteligência militar, mas é efetivamente o órgão voltado para isso. Né? Agora, apesar de ser ligado às forças de defesa, IDF, né, a Israel Defense Forces, apesar de ser ligados à força de defesa, obrigado Luiz Gonzaga, obrigado. Estou esperando o pessoal que ainda dá tempo de se inscrever no mini curso, viu? Começa amanhã. O Luiz Gonzaga tá desejando sucesso no nosso curso, e aí eu lembro que começa amanhã, dia 5, às 20 horas, o mini curso sobre história da espionagem. Bom, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a AMAN é inteligência militar, apesar de estar na estrutura das forças de autodefesa, das forças de defesa de Israel, ela não pertence efetivamente a nenhuma força. Né? É praticamente uma força de defesa à parte, para se ter ideia da importância que se dá à inteligência. E a AMAN foi envolvida com grandes operações de inteligência israelense. Né? A AMAN que tem, por exemplo, as forças especiais para as operações especiais. Sem as forças sem a AMAN, você não conseguiria fazê-las com tanto êxito. Né? E atua de uma forma muito próxima, muito estreita com os outros serviços de inteligência, com o Shin Bet e com o Mossad também. Bom, vale lembrar, e uma vez foi um aluno meu que me fez ver isso, Israel é um estado que está em guerra desde 1948. É um estado interessantíssimo. Eu espero um dia conhecer Israel. Não conheço, nunca estive fisicamente em Israel, mas está muito nos meus planos, porque é um estado fascinante. Né? E é um estado que efetivamente precisou lutar muito para continuar existindo. E com isso se forjou ali um estado forte. Foram forjados homens e mulheres fortes naquela terra. Né? E nesse sentido, defesa é uma questão essencial. E por que eu estou dizendo isso? Porque, bom, primeiro, todo mundo faz o serviço, praticamente todo mundo em Israel faz o serviço militar, não é isso? E o Estado de Israel, o que eu disse é que um aluno uma vez me assinalou essa particularidade. O Estado de Israel não é um Estado que tem um exército, ele brincou. Ele me disse, professor, eu tenho a impressão que o Estado de Israel é um exército com um Estado. E no final das contas, isso tem um pouco a ver com a realidade desse país tão fascinante. Naturalmente, a inteligência militar tem o seu papel de destaque. Além do Shin Bet e da AMAN, eu queria chamar a atenção para uma outra organização pouco conhecida, que é a Aliyah, né? Mossad al-Aliyah. Mossad quer dizer instituto, né? Ou instituição, instituto. Mossad al-Aliyah, que foi uma organização criada a partir também da Haganah, naquele momento de construção do Estado de Israel, na década de 40, com um objetivo muito específico: atuar para trazer os imigrantes judeus para Israel, trazer os judeus para a Terra Prometida. E isso é uma prioridade de inteligência para o Estado de Israel. Judeus estavam dispersos pelo mundo inteiro. Né? Judeus estavam dispersos e nesse sentido, a Aliyah foi uma organização criada para identificar, dar apoio, recrutar muitos desses judeus para trabalhar para o Estado de Israel, né? E sempre com a perspectiva de inteligência, o que é um caso único na história. A gente não consegue imaginar, por exemplo, os Estados Unidos com uma organização de inteligência voltada ao recrutamento de imigrantes para o país. Né? A gente não consegue imaginar o Reino Unido fazendo isso. Né?
o Brasil fazendo isso, mas Israel fez. E aliás, teve uma importância significativa para trazer esses milhares de judeus para a Terra Prometida, milhares de judeus para o Estado de Israel, né? E esse é um dos grandes trunfos da inteligência israelense, um dos grandes trunfos, uma particularidade muito interessante da inteligência israelense é essa, é a capacidade de recrutar para os seus quadros gente boa e competente espalhada pelo mundo, vinculado às comunidades judaicas. Eu dou alguns exemplos, por exemplo, alguns exemplos dos judeus que eram trazidos da União Soviética, né? A Aliá trabalhou muito nesse sentido, sobretudo porque os soviéticos começaram a limitar a saída de judeus do seu território, né? Chegou um momento, inclusive, que o Estado de Israel teve que comprar a vinda dos judeus para Israel, mas isso aí é outra história. Então, emissão de passaporte, articulação com as autoridades locais, isso era trabalho da inteligência, né? E esse asset que tem o Estado de Israel é único, é único. Por exemplo, a grande quantidade de alemães nascidos na Alemanha, judeus nascidos na Alemanha, que foram para Israel e que poderiam ser empregados como pessoal de inteligência, como agentes, inclusive, pelo mundo inteiro, porque afinal falavam, a língua nativa era o alemão, muitos vinham do meio artístico, portanto tinham toda uma habilidade, por exemplo, cênica, né? E isso era muito interessante. Isso era muito interessante. E quem cuidava desses perfis e quem cuidava desse recrutamento era a Aliá. Há um registro de que ela teria sido extinta na década de 50. Eu diria que isso é só um registro, né? Afinal de contas, onde houver um judeu, há um interesse aqui legítimo da inteligência israelense, do Estado de Israel, de proteger essa pessoa, de trazer essa pessoa também para o Estado de Israel. Então, olha que coisa fantástica. Uma agência de inteligência voltada à imigração para o Estado de Israel, que ali se formava. E aí foi muita gente boa para construir aquele país que estava em guerra, né? Aquele país que estava em guerra, e nesse sentido o papel da inteligência é indiscutível. O Barão está comentando aqui sobre isso, a System The Operative expõe exatamente o recrutamento de agentes. Interessante, Barão, eu não conheço, esse é um filme, é uma série, The Operative, isso tá disponível, será que em algum canal de streamer aí, Prime, Netflix? Aguardo maiores informações, Barão, mas é muito isso, o papel da Aliá, que pouca gente conhece essa estrutura em Israel. A gente está caminhando para acabar, né? Eu tenho muito mais coisa para falar para vocês, mas eu vou deixar para falar na próxima semana. A próxima live a gente vai falar mais sobre essas organizações. Telecine Play. Opa, vamos procurar, Barão, The Operative. Na próxima semana, porque já são 18 horas e 3 minutos, na próxima semana eu vou falar da quarta organização. Eu vou falar do Mossad, especificamente. Só para não deixar você com tanta ansiedade, aqueles que quiserem assistir a live da semana que vem, o Mossad é a agência de inteligência externa, também criada em 49, só que em dezembro, 13 de dezembro de 49, e ela é voltada para os interesses de Israel, para a defesa dos interesses de Israel no exterior. Na próxima semana, na live da próxima semana, às 17 horas, aqui por este canal, eu vou falar especificamente das organizações de defesa, de inteligência de Israel, e aí eu vou falar especificamente do Mossad. E para a próxima semana eu vou falar do Mossad e de algumas operações de inteligência fantásticas promovidas pela comunidade de inteligência israelense, sobretudo com o Mossad à frente, né? Fica para a próxima semana, então, né? E antes, vamos dar uma olhadinha aqui, antes de ir para o final, tem duas perguntas aqui do Barão. Vamos lá, professor, duas perguntas. Há um controle central de inteligência? A hierarquia, aí eu perdi o resto.
deve ser a hierarquia entre os órgãos. Veja, o Shin Bet e o Mossad são ligados diretamente ao primeiro-ministro. A Amman está na estrutura de defesa do Estado de Israel. E não dá para dizer que há uma hierarquia entre essas organizações, né? E no que diz respeito ao controle, está muito na mão da estrutura do gabinete do Estado de Israel, né? E se discute há muito tempo, eu posso falar disso numa outra ocasião, Barão, se discute há muito tempo a criação de uma comissão de controle dos serviços secretos de Israel. Só que isso não andou muito. O Knesset teve algumas iniciativas de controle, sobretudo em cima do Shin Bet. E depois do episódio do Rabin também, né, o Knesset, o parlamento de Israel, chegou a se mexer nesse sentido. Então não sei se era isso que você queria, a sua dúvida, se era essa a sua dúvida, mas é o que a gente tem. Hierarquia entre elas não há. Há uma particularidade interessante. Tanto o Shin Bet quanto o Mossad são civis, são agências civis de inteligência, né? Enquanto a Amman, naturalmente, é militar, né? É claro que há uma cooperação entre eles, né? E eles trabalham muitas vezes de forma harmônica, e é muito interessante conhecer essas organizações. A gente vai falar mais delas, então, na próxima live, no próximo domingo, às 17 horas, aqui por esse perfil. Funcionam como ministérios quase, ligados ao primeiro-ministro. Exatamente. A inteligência tem que estar junto do chefe, né? Então, na próxima semana, a gente vai falar do Mossad, especificamente, das grandes operações promovidas pela inteligência, muitas delas em que o Mossad teve um papel fundamental. E aí, Barão, nessas operações a gente vai ver como é que essas organizações trabalham juntas. Eu quero, antes de concluir, desejar uma boa Páscoa a todos, uma boa semana. Eu lembro que essas lives estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Até quarta-feira eu subo esta de hoje, né? Joanisval BSB, vá lá, veja os vídeos, curta, se inscreva no nosso canal. Eu não canso de repetir, porque também minha língua não cai. Obrigado, Marcel. Se inscreva no nosso canal, não vai cair o seu dedo se você se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, e divulgue. A Ana que vai fazer o nosso curso amanhã, sempre bom lembrar, a Ana está dizendo, na minissérie Fauda, para termos uma boa visão do Mossad e do Hamas. De fato, Ana, é que você chegou um pouquinho depois de eu comentar isso. Fauda, salvo o melhor juízo, ali é uma operação do Shin Bet. Ali é uma unidade do Shin Bet, que é a inteligência doméstica, que tem um departamento só para os árabes. É interessantíssimo. Ali é a inteligência doméstica, porque é a segurança interna de Israel. Mas está todo mundo reunido. A Rosane está falando que eu tenho assistido sempre no YouTube, pois chego na live sempre com atraso. Pois é, se você perde a live aqui, tem a possibilidade de assistir no YouTube também, Rosane, exatamente. Ou aqui, ou no YouTube, Joanisval BSB. Márcio, bem-vindo. Estamos acabando, vamos para o YouTube já, né? Até quarta-feira eu subo. E último recado, ainda dá tempo de se inscrever no nosso mini curso sobre história da espionagem. Amanhã começa, dia 5 de abril, às 20 horas, começa o nosso passeio pela história da espionagem da antiguidade à Primeira Guerra Mundial. Eu acho que se você perder, você vai se arrepender. Então, ainda dá tempo de se inscrever. Eu vou fazer depois, numa outra oportunidade. Dificilmente nós teremos outra oportunidade, pelo menos neste ano de 2021. Então, se você perder o minicurso amanhã, você perdeu. Você perdeu. O Barão está dizendo aqui, quero ver todos amanhã no curso, hein, pessoal? É isso aí, Barão. Se perder, perdeu, lamento. Porque começa amanhã, né, às 20 horas, e eu espero vocês
nesse mini curso sobre história da espionagem. As inscrições podem ser feitas pela bio aqui, pela nossa bio do perfil, ou se você tiver alguma dúvida, Joyeux Pâques, mon frère, comment ça va? Emmanuel, bienvenue. Nous sommes en train de finir la présentation d'aujourd'hui, mais bon, tu peux la voir au YouTube, ok? Um grande amigo vindo de Paris aqui mandando um alô. Ça va, Emmanuel? Amanhã começa o mini curso, 20 horas, espero você. Inscrições pela bio aqui, ou você pode me mandar no privado como é que eu me inscrevo no mini curso, que eu te digo, tá? Então, fiquem com Deus. Je t'embrasse, mon frère. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, uma boa Páscoa. Bonne Pâques à toi, mon frère. Boa Páscoa. E amanhã a gente se vê no nosso mini curso sobre história da espionagem. Aguardo você. Se perder, você vai se arrepender, você vai ficar triste, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima semana às 17 horas, neste bate-canal, onde a gente vai falar sobre o Mossad e as grandes operações de inteligência de Israel. Até lá, abraço, fiquem com Deus.